Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo, né? Então hoje para bater um papo com vocês, tá? Quero compartilhar um pouquinho da minha história dentro da hemoterapia, tá? Hoje a minha voz não está muito boa, mas vamos lá, vamos seguir. Bom, então eu quero falar com vocês sobre a minha experiência, tá? Então eu iniciei na, na imunematologia em 1999, né? Então num período onde eu estava no segundo ano da graduação. Eu sou biólogo, né? Então eu estudei de 1998 a 2001, foi o período que eu graduei, e já em 1999 eu comecei a estagiar lá na Fundação ProSangue. Numa outra ocasião eu conto a história com detalhes, que é uma história bem interessante. Então, em maio de 1999, comecei na Imuno da Fundação, onde eu pude aprender, né, realmente Monemato. Foram 3 anos, uma experiência maravilhosa, né, então com professores fantásticos, com os casos que não tinham melhores, né, para eu começar a fazer para aprender. Né. Então eu hoje, como um professor de hemoterapia, né, onde 50% do nosso curso é de aprendizado prático, eu entendo perfeitamente que é a repetição que nos leva à excelência. Então, tive essa oportunidade, né, de trabalhar até 2000, até o finalzinho de 2001. A partir disso, eu fiz a transição. Já eu consegui, né, ser contratado num banco de sangue até antes de se formar, né, até antes de me tornar um biólogo, né, que foi a contratação que aconteceu no banco de sangue do Hospital 9 de Julho. Consegui esse encaixe, essa transição perfeita, né? Então, o período que eu tive de experiência, né, os famosos 3 meses de experiência que eu tive no 9 de julho, foi o tempo suficiente para eu me formar, e ao término do período de experiência eu já fui contratado como biólogo, e onde eu trabalhei por 14 anos no serviço de hemoterapia do 9 de julho, e concomitantemente, né, eu trabalhei 5 anos na imunematologia do Hospital Beneficência Portuguesa. Né? Então, na BP de São Paulo, né, exclusivamente de imunematologia, e no Banco de Sangue do Hospital 9 de Julho, eu atuava em mais áreas do ciclo do sangue. Né? Então, eu pude construir, né, aqui uma jornada, né, então ter uma experiência bem completa. É claro que a gente acaba não trabalhando em todos os setores, né, do ciclo do sangue, mas a gente acaba tendo uma boa noção, né, das coisas que acontecem. Bom, então, 9 de julho de 2001 a 2015, na Beneficência Portuguesa, de 2004 a 2009. Então, trabalhei apenas em 3 lugares, né, no meu período aí de 15 anos na hemoterapia, apenas 3 bancos de sangue, e aí em 2016 eu fiz a minha transição para a docência, né, então onde eu comecei a dar aula e onde estou, né, até hoje. Então, hoje sou professor do curso técnico em hemoterapia do Senac Tiradentes, né, que é uma unidade do Senac, referência em saúde. Então, o único lugar, única unidade do Senac que oferta, né, um curso de hemoterapia, e são poucos, né, lugares no Brasil que realmente formam técnicos em hemoterapia. Sabemos que tem uma outra escola aqui em São Paulo, tem algumas outras escolas ou projetos que estão iniciando em outros lugares, mas de qualquer forma a oferta não é muito grande. E hoje o que a gente forma de técnicos no mercado acaba não atendendo a demanda, né, dos serviços de hemoterapia. E, enfim, gente, quando eu me consolidei na docência, né, então eu decidi fazer um mestrado no C. Camargo, só que eu optei, né, por um outro assunto. Eu fui para oncologia, então fiz um mestrado com bolsa FAPESP, estudando câncer de pulmão, e foi um período muito difícil, né, de readaptação, mas foi ótimo, né, então eu consegui complementar o conhecimento que eu já tinha, aprendi muita coisa também na oncologia, tá, e em 2021
eu obtive o título de mestre em ciências oncológicas, mas eu sempre segui na hemoterapia e acredito que seguirei enquanto eu tiver força para trabalhar. E, enfim, e hoje estou no Senac, então tenho alguns projetos, né? Então, o ano passado eu escrevi um livro que já foi publicado pela editora Senac. No ano passado também, no final do ano, eu terminei de escrever o segundo livro, né? E para esse ano aqui, 2026, muito possivelmente a partir do segundo semestre, eu inicio a escrita do terceiro. Tá? Então, eu tenho uma programação com o pessoal da editora do Senac para escrever 3 volumes. Então, de monomatologia mais voltada para a prática, né? Então, divididos em 3 níveis, de iniciante, de nível médio e aí já de nível mais avançado. Né? Então, o que eu terminei agora no final do ano 2025 foi o de nível médio e agora sigo aí para concluir esse projeto que eu tenho com o Senac. E também estou trabalhando em outras coisas, né? Então, eu estou montando a minha plataforma de cursos, né, para ajudar no alcance, né, para pessoas que não têm oportunidade de vir para São Paulo, né, pessoas que estão mais distantes, enfim, aí cursos mesmo, cursos livres no início, né, então cursos livres, né, então com abordagens específicas, né, de assuntos relacionados à imunohematologia, mas a ideia da plataforma é de cursos para a saúde no geral, né, então a partir de imunohematologia eu que vou conduzir ali a maioria dos cursos, né, mas teremos também outras áreas, né, que serão também contempladas, né, então, por conta dessa necessidade. Então hoje eu sou imunohematologista, mas mais voltado para a educação, e hoje eu entendo, né, a dificuldade, né, do acesso de pessoas ao tema, e um tema de extrema importância. Tá? Então, e esse projeto aqui do YouTube, assim como o livro também, ele realmente o fator principal, né, que me estimulou a fazer essa produção, tanto do livro quanto desse canal, foram realmente os alunos. Né? E eu sei, obviamente, disso, que até a literatura em português ela é um pouco escassa, né? Porque os livros são caros e, na maioria das vezes, o que a gente tem livre, né? Então, são artigos, né, gratuitos para baixar, mas a gente sabe que é difícil, né, também estudar por artigos, né, mas para quem está começando. E os alunos que me estimularam, né, então várias turmas, né, professor, você precisava divulgar isso, né, numa amplitude maior, né, então a galerinha aí sempre pedindo, mas é difícil, né, de arrumar um tempo para isso, precisa de uma dedicação muito intensa, mas enfim, eu consegui colocar isso, né, literalmente no papel, então, né, optei primeiramente pelo livro, que eu acredito que já esteja ajudando muitas pessoas, né? Então o livro ele não tem uma carga teórica muito pesada, pelo menos descrita. É claro que está lá, que não tem como fugir, mas o livro é realmente para aquela pessoa que está começando na área e que precisa, né, saber ali, já conhecer, né, alguns pontos de maior dificuldade, alguns pontos de extrema importância e também de atenção, enfim, né, eu foco bastante nos processos, já conscientizando, né, tanto os meus alunos quanto os leitores, né, que a gente precisa seguir todas as etapas de todos os processos que são desenhados nos bancos de sangue, nos laboratórios clínicos, em qualquer área da saúde, principalmente dentro de hospital. Então, o foco é esse, né, do primeiro livro. E eu estou seguindo aqui. Então, agora venho com força total aqui também para o canal, né, onde eu quero toda semana, né, baixar vídeo aqui com aulas. Vou dar as aulas muito no formato do que eu faço nos cursos livres também do Senac. O material vai ser similar. Né, então, aqui eu só não vou conseguir inicialmente dar muita atenção para a questão das práticas, né? Não sei também se nós vamos conseguir lives, vai depender muito do crescimento do canal e se vai ter um número, né, razoável de pessoas para acompanhar. Eu espero que dê certo,
né? Então eu não entro também em um projeto para não dar certo, né? A gente está dedicando aqui o nosso tempo, tanto eu aqui falando quanto vocês aí ouvindo. Então eu espero, né? Espero que tudo transcorra de uma forma bem legal, né? E que eu consiga um alcance grande aqui, né? Levando essas questões, né? Para frente e é isso, né? Então, eu estou aqui, né, de coração mesmo, para deixar minha contribuição. Tá? Então, muito obrigado e vamos para a próxima.